Olá, como é que você tá? Bom, faz tempo que eu não apareço aqui, mas por um bom motivo. E o que eu queria falar é mais a questão do que a gente está vendo aí sobre o caso do Puff Daddy, do Diddy. E eu até pensei em fazer várias coisas, vários vídeos falando sobre isso, só que depois eu fiquei pensando que talvez isso não seja relevante, sabe? A gente está buscando informações de algo que não tem impacto sobre nós de forma direta e a nossa vida não vai sofrer impacto nenhum com relação a isso. E muitas vezes a gente fica apegado a querer saber da vida de A, B ou C e a gente esquece da nossa própria vida. E isso me mostrou que nem tudo que a mídia ou quem quer que seja esteja divulgando, nós devemos prestar atenção. Obviamente que a gente não pode ficar sem ter nenhum respaldo do que está acontecendo no mundo, mas tem certas coisas que eu acredito que não sejam relevantes para nós. E isso mexe muito com a relação do nosso ego, né? Muitas vezes da gente querer falar muitas coisas. Eu mesmo pesquiso bastante coisa ao longo do dia, principalmente desse caso, porque me interessa bastante. Mas no final do dia, isso não tem impacto nenhum sobre a nossa vida. E eu percebi que eu estava gastando muita energia nisso e muitas vezes pode ser que eu estaria perdendo o meu tempo para fazer coisas mais produtivas, como gravar vídeos, por exemplo. Então, a gente sabe que a vida é assim mesmo. Vai ter momentos que a gente vai ter pessoas que vão nos agradar, vamos ter pessoas que vão nos desagradar e vão nos frustrar, e tá tudo bem, porque a vida é assim. Né? Nem tudo que a gente quer, muitas vezes, a gente vai ter como respaldo ali positivo. Então a gente deve se acostumar com tudo isso. Né? Onde eu estou gravando aqui está tendo obra, então se houver algum barulho é devido a isso, mas o que importa é a mensagem e a gente conversar aqui. Eu espero que a gente possa criar uma relação, né? Não só de eu ficar falando aqui para uma câmera, porque o meu objetivo aqui, sim, é criar conteúdo e criar uma comunidade para que a gente possa discutir, para que a gente possa crescer como pessoa. Eu acho que esse é o maior objetivo. Não existe certo ou errado, e eu acredito que nós podemos sim evoluir e nos tornarmos melhor. Né? Então, no caso do Didi, para mim é um cara que eu ouvi falar desde os meus 10 anos de idade, então já são 25 anos aí pela frente, pelo menos. E todo o contexto que está vindo sobre ele, né, isso não é nada novo na sociedade. Se a gente for analisar, por exemplo, eu estava lendo sobre o imperador Júlio César, já dizia que esse cara lá na Itália, né, no Império Romano, eles já tinham orgias que eles praticavam e também questões de com homem e com mulher, né? Então, propriamente a Bíblia, se a gente for analisar, Sodoma e Gomorra também tem esse contexto. E por que não teria na nossa sociedade, visto que a corrupção ela está muito ligada, não é a sociedade como todo, sim ao indivíduo. Então, dependendo da classe onde as pessoas estão inseridas, ali haverá esse tipo de contexto. Né? Obviamente está se falando sobre abuso de menores e afins, mas se a gente for analisar, o contexto é muito mais embaixo. Esse cara ele não mexeu somente com questões de criança, porque isso acontece também no caso do Jeff Epstein, né? Outros casos também relevantes aí de pedofilia, até mesmo aqui no Brasil. Mas por que ele foi atacado? Né? Pelo que eu andei pesquisando, foi pelo fato dele querer criar um partido, né, muito inspirado nos Panteras Negras na década de 60, e ele queria mostrar para a sociedade que o povo negro, né, a classe menos favorecida, ela tem poder. Obviamente a gente sabe que tem, mas entretanto, porém, isso não agradou essas pessoas. Então acredito que a represária que ele tomou foi devido a isso, porque ele teve uma outra briga também com a Diageo, que é a empresa que é a maior controladora da vodka Ciroc, e o Puff Daddy ele tinha contratos de imagem por 15 anos e isso rendeu para ele US$ 1 bilhão. E aí, em 2023, perdão,
ele vai e processa a Diageo porque ele falou que a empresa não estava dando muita ênfase em marketing nos produtos que ele representava. Então, a Tequila de Leon, se eu não me engano, e a Ciroc. Então, a empresa, né, eu acredito que controlada por homens muito poderosos, muito mais poderosos do que ele, porque se ele está emprestando a imagem dele para representar a Ciroc, por exemplo, por trás dele há uma pessoa muito mais relevante, há pessoas muito maiores. Então, eu acredito que em algum momento ele se perdeu ali no personagem, porque ele representa uma classe, ele representa sim o mundo do hip hop e ele representa os artistas na parte de entretenimento. Só que assim, a pessoa que tem teto de vida, ela jamais tem que bater de frente com quem é maior do que ela, né? Então, no caso dele, acredito que foi isso que aconteceu. Uma vez que ele vai publicamente falar sobre o porquê que o meu partido vai ser relevante, e aí fazer alguns ataques diretos ali ao Joe Biden na época e também ao Donald Trump. Eu vou até deixar nos comentários o link dessa entrevista que ele dá para um cara da rádio Hot 97, se eu não me engano. E aí ele está falando, né? Obviamente que é um discurso muito interessante e casa muito, as pessoas estavam trazendo um paralelo com uma entrevista do Tupac em 1995 para a revista Vibe. E o discurso era muito parecido, né? Então as pessoas acham que, pô, de repente ele estava copiando, modelando, ou ele se inspirou naquele discurso. E visto que as teorias dizem que, né, supostamente ele que mandou matar o Tupac e o Notorious B.I.G. Então é meio controverso isso, mas esse cara entrou numa espiral onde talvez ele nunca mais vai sair, porque eu estava pesquisando também que eles deixaram disponível uma linha para as pessoas fazerem ali as suas alegações e acusações com relação ao Puff Daddy, e já tinham mais de 12 mil chamadas, né? Tinham mais de 3 mil pessoas que estavam preparadas para depor contra ele, e alguns promotores, algumas pessoas relevantes dos Estados Unidos estavam preparando ali pelo menos 120 casos que eles tinham prova. Então, assim, é muita gente. Obviamente, a gente está falando aí de um contexto que leva a mais de 30 anos, que vem acontecendo, né? Desde 93, quando ele se tornou relevante. E vários crimes assim que o ligam, como, por exemplo, a questão do Tupac, a questão da Aaliyah, da Lisa Lopes, do Michael Jackson e de outras coisas, né? Questão de abuso com Usher, com Justin Bieber e outras pessoas, mas esse cara, ele tá perdido. Obviamente que eu percebi que nos últimos anos ele estava muito ligado a questões de Deus, né? Até que ele muda o nome dele de novo para Love, e o nome do álbum dele é Amor, né? Love. Off the grid significa fora da rede, então assim, viver fora da rede. Por que será que ele falou isso? E nesse álbum, Love of the Grid, ele fala muito sobre arrependimento, sobre as questões que ele viveu e os arrependimentos que ele teve. Então é bem interessante, né? Inclusive a música com o Justin Bieber que ele fez nesse álbum, para mim é a melhor. E, poxa, será mesmo, né, que de repente ele abusou desse cara e ele submeteu o Justin Bieber a todas as atrocidades ali que estão acusando? Eu acredito que provavelmente, ou se ele não o fez, ele deixou essa pessoa exposta ou ele entregou essa criança para outras pessoas, assim como ele fez com o Usher e outras pessoas. E isso é muito triste, né? Porque a gente sabe que para uma pessoa estar na relevância, para ela chegar em algum lugar na sociedade, ela precisa pagar um pedágio. Então eu acredito que o pedágio do Justin Bieber foi ser aliciado e abusado por essas pessoas da indústria da música, do entretenimento. E não só ele, como outros. Se você for estudar casos como Lindsay Lohan, Britney Spears, aquele Zac Efron, se eu não me engano, o pessoal do High School Music, né, Vanessa Hudgens, e tantos outros aí, a gente vê que tem esse contexto de quando eram crianças, provavelmente terem sido abusados. Quando o Justin Bieber faz o clipe em Yummy, e ele traz a alusão ali, né, daquele contexto do Pizzagate, que é uma instituição obscura onde eles se aproveitam de crianças, né, pedófilos e etc. Inclusive, na época foi até acusado que o Obama, a Michelle Obama, o Bill Clinton, a Hillary Clinton e tantos outros poderosos faziam parte desse contexto. Tudo isso que a gente está falando aqui é supostamente, então a gente não pode afirmar nada. E a gente muitas das vezes, né,
muitas vezes a gente não vai saber, porque a gente está falando de pessoas muito poderosas, pessoas que controlam aí as narrativas em todas as indústrias e em todos os contextos sociais, desde política, vida social, entretenimento, cinema, música e etc. Então, eu acredito que não seja algo que nós, cidadão comum, ficará sabendo, mas eu acho que eles estão usando essas coisas como cortina de fumaça para que eles possam passar certas coisas longe do olhar da grande massa, do cidadão comum. Então, acredito que muitas coisas vão acontecer, principalmente questões de política, né? A gente viu aí no Brasil a política, a questão da eleição de São Paulo, como é que houve certas coisas ali ao longo desse tempo e quais narrativas criaram. Eu acredito que tudo isso é premeditado, nada é o acaso. Obviamente, o que eu estou falando aqui é minha opinião e supostamente, eu não posso afirmar nada porque eu não estava lá, mas tudo leva a crer para nós que foi isso que aconteceu. E a gente sabe que tudo o que acontece na sociedade tem um objetivo. E em muitos casos tem como objetivo controlar as massas, manipular as pessoas. Porque uma vez que eu tenho uma sociedade manipulada, eu tendo a controlá-la ela muito mais fácil. Então, quando a gente pensa em política, né, quando a gente pensa no empresariado, quando a gente pensa no crime organizado e tantas outras frentes da sociedade, a gente está entendendo que ali leva para um bem comum. Qual é? Controlar as massas. Para as pessoas entenderem que, mesmo elas tendo o maior número com relação a políticos, criminosos e afins, elas não têm força. Então, uma vez que a gente tira esse poder da sociedade, a gente consegue controlar ela muito mais fácil. Quer um exemplo? A pandemia. Né? E a gente viu aí que no período da pandemia as pessoas foram certamente castradas, porque muitos tinham receio, né, de estar exposto ali e pegar a doença e eventualmente vir a não estar mais aqui conosco. Né? Então, eles sabem muito bem como controlar uma narrativa e fazer com que as pessoas elas fiquem à mercê de suas ordens. E isso é muito triste, porque a gente sabe que uma sociedade forte ela tem poder, isso a gente viu lá no Iraque, a gente viu lá no Egito, a gente viu até no Brasil, né? Quando a gente for estudar ali sobre as diretas já, sobre vários regimes, sobre o contexto ali do Collor, da própria Dilma. Então, quando o povo ele sabe que ele tem poder, ele vai em busca dos seus direitos. E uma vez que essas pessoas são educadas, são direcionadas para pensar que elas não têm poder, elas se tornam cada vez mais fracas, elas se tornam cada vez mais débeis. E é isso que a sociedade quer, não só no Brasil, como no mundo como um todo, que as pessoas elas pensem que elas não têm poder e isso faz com que elas se tornem cada vez mais pequenas. E isso é muito triste. Mas o que eu quero tirar de tudo isso é que a gente tem que focar muito mais na nossa vida e no nosso contexto do que nas coisas que a gente não pode controlar. Quando a gente estuda o estoicismo ele vende uma ideia que nós devemos controlar, né? E pensar e colocar nossa energia somente naquilo que nós podemos controlar. Então, o que nós não podemos controlar, a gente nem mexe, a gente nem bota a mão, a gente nem se preocupa. Coisas do governo, coisas lá na sua empresa, por exemplo, procedimentos na sua empresa e coisas que você não tem controle, não vale a pena você perder seu tempo e muitas vezes ficar ali preocupado com o que vai acontecer ou deixar de acontecer. O que a gente tem que ter em mente é que nós temos que sim nos respaldar, nós temos que sim nos guardar para que a gente possa cada vez mais ser efetivo para nós mesmos, para a nossa vida. Então, quando eu gravo esse vídeo aqui, eu não estou pensando em impactar grandes pessoas, muito pelo contrário, eu estou pensando em impactar a mim mesmo, porque tudo que eu estou falando aqui serve para mim no primeiro momento e para aquelas pessoas que vão assistir esse vídeo, que vão compartilhar dos mesmos princípios, valores, que tenham uma essência muito parecida com a minha. Então, meu objetivo maior é levar essa ideia para aquelas pessoas que realmente se conectam comigo. E se eu conseguir fazer isso com uma, duas pessoas, para mim já vai ser muito válido. Então, eu não posso me calar, uma vez que
as coisas que eu tenho para falar pode ser que possa auxiliar outras pessoas. Então eu quero fazer isso mesmo que ninguém me assista, mesmo que ninguém me aplauda, mesmo que ninguém me elogie, eu vou estar fazendo a minha parte. Porque em algum momento da minha vida, talvez eu possa ser cobrado disso e eu estou aqui nesse exato momento falando sobre isso e sei que minhas palavras elas vão estar aí, por exemplo, no YouTube por um bom tempo. Então, cada vez que as pessoas forem acessando o meu vídeo e elas ouvirem as minhas palavras, elas vão poder também, de alguma forma, ser esclarecidas assim como eu sou. E eu não sou o dono da verdade, mas eu tento e busco todos os dias me tornar um cara melhor, me tornar uma pessoa mais conhecida através de estudos, né? Uma pessoa mais sabida, para que eu consiga, assim, ter uma vida melhor e focar no que realmente importa. E nesse caso, sou eu mesmo e a minha vida. E, num segundo momento, ali, as pessoas que estão à minha volta, o meu contexto, como familiares e amigos mais próximos. Então, eu acredito que se nós tivermos esse compromisso, a gente tende a fazer as coisas muito melhor e chegar a lugares que, de repente, a gente nem achava que poderia chegar. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Deixa nos comentários o que você acha do que eu falei aqui. Se você puder também compartilhar com outras pessoas para que elas possam ter exposição ao que nós falamos aqui, eu te agradeço. E é isso, e até a próxima. Tamo junto.